É isso aí, ouvintes da Cultura Online Brasil. Este é o programa Agora José, um programa que discute a educação direto dos nossos estúdios em Guarulhos, com transmissão para a Cultura Online Brasil em São José dos Campos e para a Rádio Internacional Lusófona em Portugal. O programa Agora José, um programa que discute educação, é transmitido aos domingos aqui pela Cultura Online Brasil. E depois você pode acompanhar as nossas discussões pelos nossos canais, pelo nosso canal do YouTube e pela nossa página do Facebook, além de, é claro, o blog do programa Agora José, que é o programa eaj.blogspot.com. E aqui pela Cultura Online Brasil, a culturaonlinebr.org, você fica inteirado sobre todas as notícias na área da economia, da educação, do meio ambiente, em cidadania e, é claro, não só as notícias, mas a interpretação. O diferencial das nossas apresentações é justamente a possibilidade da discussão. Então acompanhe toda a programação da Cultura Online Brasil e conheça os diversos programas com diferentes opiniões, com diferentes análises em torno dos assuntos tratados. E o programa de hoje vai trazer a discussão que gerou muita polêmica nas redes sociais sobre o MEC. O MEC suspendeu os novos contratos do FIES e do ProUni em 9 instituições. Então, essa notícia foi veiculada pela mídia ao longo da semana. Vários canais replicaram essa informação. A notícia é do dia 18 de maio. E por conta, então, de uma medida cautelar que foi publicada no Diário Oficial da União na quarta-feira, dia 18. Basicamente, a nossa discussão hoje vai ser todinha em cima do ensino superior. Então, o Estadão publicou, Catraca Livre publicou, a Folha publicou, enfim, vários jornais publicaram, só que ela acabou trazendo mais dúvidas do que certezas, né? O que acontece é que a Secretaria de Regulação e Supervisão de Educação Superior do Ministério da Educação e Cultura suspendeu os novos contratos do FIES de 9 universidades em determinados cursos. Tá? Então não foi a faculdade inteira, foi em determinados cursos. E também previa a suspensão da participação em seleção de ofertas para o ProUni e ainda a restrição da participação do Pronatec para as mesmas instituições nesses mesmos cursos. Quais foram as instituições punidas, então, até o presente momento? A Escola Superior de Relações Públicas, a Universidade Bandeirante Anhanguera, a Faculdade de Ciências Contábeis de Itapetininga, a Faculdade São Camilo, a Faculdade Afirmativo, a Faculdade José Lacerda Filho, de Ciências Aplicadas, a Faculdade São Marcos, a Faculdade do Descobrimento, e a Faculdade de Ciências Contábeis de Luiz Mendes. Claro, lembrando que não são todos os cursos, são apenas, cada faculdade teve o seu curso específico. A portaria ainda também trouxe penalidades para o Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas e o Instituto de Ensino e Pesquisa Objetivo e a Faculdade Fernão Dias. Bom, basicamente essa é a notícia. Essa é a notícia que foi vinculada pela Folha, pelo Catraca Livre, pelo Estadão, pelo UOL, né? Agora, e aí? Mas por que esses cursos foram punidos? Por que essas faculdades foram punidas? O que aconteceu para que houvesse essa suspensão, para que houvesse essa medida cautelar, essa medida punitiva? Então vamos entender um pouco a história, como que isso aconteceu. As reportagens não deram maiores explicações, simplesmente foi... A reportagem é essa que eu acabei de ler. Bom,
Então, o que eu fiz? Eu verifiquei o dia em que foi publicado no Diário Oficial da União. A gente vai lá no Google, busca, e aí eu achei essa publicação no Diário Oficial da União. Todos os links que eu vou falar, todos os materiais que eu vou apresentar aqui, isso vai estar disponível no programa eaj.blogspot.com para que você tire as suas conclusões. O que eu vou apresentar aqui nada mais é do que as minhas análises. Então, vamos lá. Primeiro, nós achamos que essa medida cautelar ela foi publicada com base no despacho dos seres MEC de 2009 de 2013. Então vamos buscar no Google o que é esse despacho dos seres MEC 2009 de 2013. Bom, esse despacho ele aponta para medidas cautelares preventivas de suspensão de ingresso em todos os cursos relacionados no anexo 1 e anexo 2 deste despacho, com base na nota técnica 785/2013. Vamos procurar o que é essa nota técnica 785/2013. A nota técnica, então, eu fiz essa pesquisa, eu fiquei um dia inteiro pesquisando a respeito desse assunto e achei a nota técnica. O que diz essa nota técnica? A nota técnica ela apresenta a avaliação dos cursos de graduação com base em dados de 2009 e 2012. O que acontece é que muitos cursos, vocês vão ver que não são poucos cursos, muitos cursos apresentam resultados insatisfatórios no ciclo de avaliação dos SINAES, que é o Serviço Nacional de Avaliação da Educação Superior. Então, esses cursos tiveram nota 1 ou 2 no conceito preliminar do curso, referente a 2009 e 2012. E aí, nós temos, dentro do relatório, eu selecionei algumas informações justamente para poder apresentar, discutir sobre isso. Para a avaliação da qualidade dos cursos de graduação, o MEC utiliza, então, o indicador que é denominado CPC, Conceito Preliminar do Curso. O que é o CPC? O CPC ele considera a ponderação do projeto pedagógico do curso, o corpo docente e a infraestrutura, bem como o respectivo resultado no ENAD. Então não é só uma nota, não é só a prova do ENAD. Ele é um conjunto de vários fatores que vai influenciar na nota do CPC. Muito bem, continuando o relatório. Os indicadores de qualidade supracitados variam de escala de 1 a 5, sendo considerados insatisfatórios aqueles inferiores a 3. Então, o curso 1 e 2 é insatisfatório. O curso 3 é bom, 4 e 5 tá beleza. Identificadas situações de resultados insatisfatórios nos indicadores de qualidade de cursos de instituições de educação superior, o MEC, segundo os preceitos constitucionais e legais de garantia de qualidade da educação superior ofertada, deve adotar providências necessárias para induzir a melhoria das condições de oferta dessas instituições, visando então a proteção da coletividade e dos estudantes. Muito bem. O que nós temos é a comparação entre dois ciclos avaliativos, 2009 e 2012, que permitiu identificar um grupo de cursos que apresentam reiterados resultados insatisfatórios, exigindo então do poder público uma maior cautela na avaliação dessas instituições, bem como uma medida urgente, em cima desses resultados apresentados. O relatório ele chama atenção para o seguinte: ressalta-se que, entre os ciclos avaliativos, se passaram 3 anos nos quais
as instituições, cientes das fragilidades apontadas pelo CPC de 2009, tiveram a oportunidade de adotar medidas de melhoria e superação de suas deficiências. A reiteração de um resultado negativo revela que as ações tomadas pelas instituições foram insuficientes para produzir melhorias que resultassem em um relatório satisfatório no CPC de 2012. Esse relatório, então, ele segue trazendo diversas outras informações e fechando no seguinte: esse parecer técnico que eu estou lendo, ele coloca 2 grupos de reiterados insatisfatórios. O primeiro grupo é formado por cursos que apresentam uma tendência de melhora. Então, de acordo com a avaliação do CPC, de 2009 para 2012, um conjunto de cursos apresentam tendências para melhorar. E um segundo grupo é formado por aqueles cursos que apresentaram uma tendência de piora, né, das condições de oferta refletidas em um CPC contínuo com tendência descendente, ou seja, o resultado de 2009 do CPC contínuo apresentou-se pior que o resultado de 2012. Nesses casos, indicadores revelam que as instituições não conseguiram adotar medidas que resultassem em uma melhoria das condições de oferta. Então, a partir desse resultado, desse relatório, desses 2 grupos, o parecer técnico ele recomenda que as medidas cautelares e as medidas punitivas, se for o caso, sejam aplicadas ao segundo grupo e não ao primeiro, já que o primeiro grupo ele tem uma tendência a melhorar. Para os cursos que tiveram reiterados resultados insatisfatórios no CPC, referências de 2009 e 2012, entende-se que a abertura de protocolo de compromisso, ainda que essencial, não é o suficiente. É necessária a aplicação de medida cautelar preventiva que resguarde os direitos dos alunos e a sociedade perante um curso que apresenta repetidamente resultados considerados aquém do esperado. E aí, então, segue-se com a lista desses cursos. Assim sendo, esta Diretoria de Regulação de Educação Superior entende que a obtenção de reiterados resultados insatisfatórios no CPC enseja a aplicação de medida cautelar administrativa preventiva de suspensão de ingresso de estudantes a todos os cursos que obtiveram resultados insatisfatórios reiterados no CPC nos anos de 2009 e 2012. Bom, aí encerra-se o relatório, eles continuam aqui falando, né, justificando a questão disso, de acordo com os 2 grupos. O que nos chama a atenção é então o segundo grupo. Todas as reportagens, e inclusive o que foi publicado no Diário Oficial da União, diz respeito apenas aos 9 cursos. Porém, nós temos uma lista de 181 cursos que estão nessa mira de 1 e 2, de notas de CPC 1 e 2. Então vem a pergunta, vamos lá, por que só os 9 cursos foram punidos e os outros 180 e tantos? São 181 nessa lista, só 9 foram punidos. E o restante? Por que eles não foram punidos? Porque a gente entende? Olha só, o CPC, o que é essa nota do CPC? Tá? Você considera a nota do ENAD, a organização didático-pedagógico, a infraestrutura e as instalações físicas para receber esses alunos, as oportunidades de ampliação e formação acadêmica e profissional, o número de docentes, a quantidade de mestres, a quantidade de doutores e o regime de trabalho. O professor é aurista, o professor tem carteira assinada, o professor é autônomo, né? O professor faz daquilo um bico.
Então você tem várias variáveis que vai trazer esse número do CPC. E isso vai gerar um indicador de 1 a 5 que vai me dizer se o curso é bom ou ruim. Bom, e aí fica a dúvida, se esses cursos são cursos ruins, são cursos colocados que vêm trazendo esses problemas, essas notas baixas, e só 9 foram, dessa lista de 181, só 9 foram punidos, e os demais? Então, como nenhum jornal respondeu, ou como nenhum jornal fez essa pergunta para o MEC, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Ministério da Educação e nós entramos em contato no dia 19, né, solicitando então a resposta para esse nosso questionamento, e até o presente momento nós recebemos uma resposta ontem mesmo a respeito do nosso questionamento, e essa resposta perguntou do nosso prazo. Falei, bom, o nosso prazo é quando nós estamos fazendo a gravação do programa. A gravação do programa ela está acontecendo agora às 13h42 do dia 20/5. Até o presente momento, então, não tivemos uma outra resposta sobre o porquê desses cursos e não de toda a lista, conforme o parecer técnico apontou. Eu vi uma discussão na internet, principalmente no Facebook, de gente falando o seguinte: olha, tá vendo? O Temer vai acabar com isso, o Temer vai acabar com o FIES, o Temer vai acabar com o ProUni. Eu não acredito que o Temer vai acabar com o FIES e com o ProUni por um motivo muito simples. O FIES e o ProUni são programas de repasse de verba do sistema público para o sistema privado. Nós entendemos muito bem que os últimos governos que nós tivemos, eles têm vários projetos de transferência do dinheiro público da iniciativa do setor público para o setor privado. Esse processo, esse relatório é de 2013. Então isso não está nas costas do Cunha. Vamos lá, tá? Claro, a determinação saiu enquanto ministro, né? Sinceramente, eu duvido que ele saiba o que esteja acontecendo, né, no Ministério da Educação. Primeiro, porque ele acabou de entrar. Segundo, porque também, vamos combinar, isso eu já falei semana passada, ele não é da área da educação. O cargo dele é um cargo político, não é um cargo técnico. Muito bem. A nossa preocupação, ela se dá justamente em cima desse repasse de verba do dinheiro público para o setor privado para instituições que não apresentam qualidade. Então, o mínimo de qualidade, né? Então, nós pegamos lá todas essas variáveis que fazem parte do CPC, e a gente pode fazer uma análise sobre cada uma delas. Então, por exemplo, principalmente quando se fala do regime de trabalho do professor, você observa várias instituições nessa lista, a lista está disponível aí, está na internet, eu achei, qualquer um acha, e eu estou colocando no site, no blog do programa. Você tem várias instituições que colocam lá 100, 150 alunos, e pagam 20, 25 reais para o professor, sendo que esses alunos estão sendo mantidos com dinheiro público. Então, ao invés de você oferecer um curso mínimo de qualidade, não, o que você faz? Você aproveita o máximo possível para sugar o dinheiro público, e isso não está certo, independente de quem esteja no partido político, independente do partido que esteja no poder. Não é essa a discussão aqui que eu quero trazer. A discussão é justamente em cima desses cursos com nota ruins estarem recebendo dinheiro público, dinheiro do meu imposto, dinheiro do seu imposto. Então não é justo, não está certo isso. Da mesma forma que nas universidades públicas, a gente precisa cobrar sempre a melhoria da qualidade nas instituições públicas e principalmente o acesso àqueles que não têm condições de bancar pelos cursos particulares. Agora, como o ingresso
na instituição pública ela é difícil por conta do vestibular, por conta da nota alta do Enem que tem que ter. Então, para fazer um projetinho mais fácil, né, para que o pobre tenha um diploma de ensino superior, então cria-se esse tipo de projeto de repasse de dinheiro. Agora, aí nós começamos a observar vários McDonald's da educação, vários conglomerados da educação, que estão pouco se importando para a questão da qualidade do ensino. E que são essas grandes instituições que têm uma grande quantidade de alunos que não investem em pesquisa, que formam uma qualidade, uma mão de obra ruim, né? Se você entrar no site do MEC, que eu vou colocar o link aqui também, né? Esse link está lá vai estar no blog do Programa Agora José. Você consegue acompanhar os indicadores dos cursos superiores ano após ano. Você entra no portal do INEP, né, o portal.inep.gov.br/educacal superior /indicadores /CPC, né, eu vou deixar o link aí, e você consegue baixar esses indicadores, eles vão vir numa planilha de Excel. Então, nós conseguimos levantar aqui essa planilha e você tem nada menos que 8.960 cursos. Isso o CPC de 2014, que é o mais atual que está disponibilizado no site deles. 8.960 cursos. Destes 8.960 cursos, 20 cursos estão com a nota 1. Tá? Eu não vou falar o nome de um por um, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui falando sobre isso. Agora, 873 cursos estão com a nota 2. Ou seja, eu tenho um total aí de 893 cursos espalhados pelo Brasil com notas entre 1 e 2. Isso significa quase 10% dos cursos avaliados em 2014 estão com as notas do CPC. E não é só a nota do ENAD para falar, mas os alunos boicotam o ENAD, tem toda essa discussão também. Não, não é a nota do ENAD, é a nota do CPC. São 893 cursos, 10% de toda a oferta analisada neste ano de 2014. Isso é muito complicado, porque a gente está falando de uma mão de obra que está sendo formada pessimamente qualificada. E olha que eu andei analisando essa tabela, e você tem faculdades ali fraquíssimas que, né, a gente conhece, que estão com nota 3. Ou seja, que sai desse rol dessa linha vermelha ou dessa linha laranja, né? Nota 1, nota 2. Faculdades que têm um ensino muito ruim, muito arroz com feijão sem tempero, que estão com nota 3 e que forma uma enorme quantidade aí de mão de obra, uma mão de obra completamente despreparada, completamente fora do mercado, mas que tem o diploma. Mas sobre essa questão dessa formação de mão de obra apenas com o diploma, a gente vai falar daqui a pouco. Durante muito tempo nós fizemos a análise do Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele foi lançado em junho de 2004, ou seja, ele já vai fazer 2 anos. E o Plano Nacional de Educação ele tem 20 metas estabelecidas para serem cumpridas. Essas metas vão desde a educação infantil até a pós-graduação, né, no ensino superior, ou seja, ele abarca basicamente todas as estruturas da educação nacional. Especificamente falando sobre o ensino superior, nós temos a meta de número 12. A meta de número 12, nós temos um vídeo gravado, nós temos vídeos sobre todas as metas do PNE,
que está no nosso canal do YouTube, numa playlist lá organizadinha, escrito Plano Nacional de Educação. Tem uma que é uma discussão geral, tem as 20 metas e tem um vídeo falando sobre o primeiro ano do PNE. Agora, né, vai fechar o segundo ano, nós vamos fazer uma nova análise em cima desse segundo ano de vigência do Plano Nacional de Educação. E tem uma discussão específica, um vídeo específico que fala sobre a educação superior, que é a meta 12. Qual que é a meta 12 do Plano Nacional de Educação? Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no segmento público. Muito bem. Então você tem lá as porcentagens de matrícula na educação superior em relação à população de 18 a 24 anos. Os dados de 2014 revelam que nós temos 34,2%. A meta para 2024 é de 50%. A porcentagem de matrículas da educação da população de 18 a 24 anos na educação superior. Os dados de 2014 apontam para 17,7%. A meta para 2024 é de 33%. E a porcentagem de matrículas novas na rede pública em relação ao total de matrículas novas na educação superior atualmente é de 5,5%. A meta para 2024 é de 40%. Bom, e daí? E daí que nós estamos discutindo justamente sobre essa questão do ensino superior. Para atingir essa meta, existem 21 estratégias. Essas estratégias você pode acompanhar no vídeo que eu acabei de indicar sobre a educação superior, e você pode inclusive acompanhar a atualização desses dados pelo site do observatório do PNE.org.br. .org.br ou .org? Observatório do PNE.org.br. Dessas 21 estratégias, eu vou falar sobre duas. Primeiro, o financiamento estudantil, que é a estratégia de número 6. Expandir o financiamento da educação infantil por meio do FIES, com a constituição de fundo garantidor do financiamento, de forma a dispensar progressivamente a exigência do fiador. Essa é uma das estratégias. E a segunda, de número 20, especificamente sobre o FIES. Ampliar, no âmbito do FIES, o ProUni, os benefícios destinados à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores, presenciais ou à distância, com a avaliação positiva, de acordo com a regulamentação própria. A regulamentação própria é essa que nós acabamos de fazer a leitura em cima do parecer, em cima do CPC, em cima da nota do ENAD, em cima desse conjunto de avaliações, nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Ok. Então vamos lá. Essa discussão de que o FIES e o ProUni vai acabar, não vai acabar. Não vai acabar por dois motivos. Primeiro, você tem a legislação que embasa o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação, diferentemente de outros momentos, ele tem um acompanhamento muito maior da sociedade. Então, o que faz com que se cobre dos governos o cumprimento das metas do PNE, independente de partido político. E, principalmente, segundo, está na ideologia dos nossos políticos no Brasil os programas de repasse de verba do público para o privado. Se você tivesse especificamente ou de verdade um partido de esquerda, se você tivesse de verdade
um partido que trabalhasse de acordo com a ideologia com a organização de um estado de bem-estar social, aí muito possivelmente você não teria esses repasses de verba. Por quê? Porque o foco seria investir no ensino superior público e não privado. Então não adianta dizer, porque o PT é um governo de esquerda. Ele é um governo de esquerda liberal, se é que existe esquerda liberal. Eu desconheço, alguém pode me corrigir. Por quê? Porque os programas de repasse de verba do público para o privado, eles se acentuaram nos governos do PT. Aí você vira e diz, sim, mas é inegável que os pobres tiveram acesso à universidade. Sim, é inegável, mas a que preço? A que custo? Bancando um curso ruim? Transformando a escola numa pastelaria? Transformando o ensino público, o ensino superior numa pastelaria? Aí é fácil. Se a questão é o diploma, a gente distribui diploma, e é basicamente isso o que vem acontecendo desde o governo do Fernando Henrique, quando ele flexibilizou essa relação do ensino superior, e aí começaram a surgir diversas instituições de ensino. É positivo? Sim, é positivo. Por que, na minha opinião, é positivo? Porque você tem um leque maior de opções, você tem um leque de escolhas para escolher a universidade ou a faculdade que melhor atende às suas necessidades. Por que é negativo? É negativo porque muitas, não são poucas. Como eu falei, a lista ali tem 181. Muitas dessas faculdades, muitas dessas instituições, o interesse delas é única e exclusivamente no dinheiro e não na qualidade do ensino. E aí você passa a formar uma mão de obra totalmente desqualificada e não para de pipocar notícias reclamando sobre isso. Então, perca 5 minutos do seu precioso tempo e faça uma pesquisa sobre falta mão de obra qualificada no Brasil. Faça uma pesquisa sobre estudantes de ensino superior são analfabetos funcionais. Faça uma pesquisa sobre estudantes de pós-graduação, de mestrado e de doutorado são analfabetos funcionais. Não conseguem interpretar um texto, não conseguem escrever um texto simples. Simples. Compram TCC porque não conseguem escrever um TCC. Copiam TCCs, artigos da internet, porque não conseguem fazer uma redação e emitir a sua opinião sobre um determinado assunto. Faz uma pesquisa sobre isso na internet, você vai achar aos milhares. E essas pessoas, muitas delas estão sim sendo enganadas. Por quê? Você está numa instituição de ensino superior, você acha que você está aprendendo alguma coisa, mas na realidade você não está aprendendo nada, você está sendo enganado. Você está sendo enganado porque o curso é arroz com feijão sem açúcar, sem tempero, mas o que o mercado precisa não é arroz com feijão sem tempero. O mercado tem as suas necessidades. Não só o mercado, mas a sociedade também. A sociedade tem as suas necessidades. E a educação, tanto básica quanto superior, ela não vem cumprindo plenamente essas necessidades da sociedade e essas necessidades da economia. Quer queira ou quer não, quer você concorde ou não, mas no ensino superior nós produzimos mão de obra. Agora, no ensino técnico, na escola, a gente também produz mão de obra. Agora, que tipo de mão de obra é essa? Que tipo de mão de obra que a gente está formando? Um médico que não gosta de matemática, um médico que não gosta de biologia, um professor que não gosta de ler, um professor que tem dificuldade em leitura, um advogado que não sabe interpretar uma lei, um advogado que tem problemas na comunicação, que não consegue se expressar, um engenheiro que não sabe o básico de matemática, só sabe fazer as coisas no computador, mas não sabe no canteiro de obras ver como a obra está acontecendo, e aí você não sabe por que a ponte desaba, por que a construção do metrô desaba, por que a
por que que o túnel do Rodoanel do trecho norte desabou. Né? Então, é claro, existe a questão política também por trás disso, política e econômica principalmente, existe. Mas se você tem um cara bem informado, se você tem um cara consciente, se você tem um cara que sabe dos riscos que vai acontecer, esse cara não vai assinar esse tipo de obra. Esse cara não vai deixar correr o risco de ir para a cadeia por ter cometido um assassinato, porque sim, pessoas morreram nesses acidentes que eu estou falando, né? Se você tem um cara bem formado, ele não vai se comprometer e assinar uma obra dessa. Você tem um médico bem formado, você tem um professor bem formado, um professor que seja crítico, um professor que consiga entender não só o seu conteúdo, não só a parte pedagógica, mas também a parte política que se envolve por trás da escola. Então, você prepara uma outra mão de obra, e uma mão de obra melhor qualificada, uma mão de obra que não vai simplesmente apertar botão, porque afinal, nem apertar botão, muitas instituições estão sabendo apertar. Né? Uma reportagem da BBC do Brasil fala sobre a geração do diploma. A geração do diploma lota faculdades, mas decepciona empresários. Eu não diria nem só os empresários, diria toda a comunidade, né, toda a sociedade. Só entre 2011 e 2012, por exemplo, 867 mil brasileiros receberam o diploma, segundo o próprio IBGE. Agora, a decepção no mercado, a decepção no ambiente de trabalho, ela está sendo chamada de geração do diploma. Por quê? Porque você tem essas pessoas que vão em busca de diploma, 2, 3, 4, 5 graduações, porque você faz a graduação como numa pastelaria, né? Você faz 2 numa faculdade me ofereceu, tá? Eu não vou citar nome. Uma faculdade me ofereceu 2 pós-graduações pagando uma, né? Leve 2 e leve 2 e pague uma. À distância, tranquilinho, para fazer na sua casa, no conforto do seu lar, pagando barato e estudando pouco. Pagando barato e estudando pouco? Peraí, eu vou fazer uma pós-graduação para estudar pouco? Porque o fato dela ser à distância não tem problema nenhum. Né? Tem cursos à distância que são fantásticos. Mas é essa a propaganda da faculdade? Pagando barato e estudando pouco para ter o diploma? Para quê? O que eu vou fazer com esse diploma? Eu não consigo nem usar de guardanapo. Eu ia falar papel higiênico, mas ia ficar meio indelicado. Mas eu não consigo nem usar de guardanapo. Eu vou fazer o que com um diploma desse? Ter o diploma por ter o diploma não vai acrescentar em nada. Então nós precisamos entender que o diploma ele tem uma certa importância quando ele corresponde à tua formação. Quando você consegue responder à altura à tua formação. Não adianta eu ter um diploma de pedagogo se eu não sei a diferença entre Piaget, Vygotsky, Vallon e Gardner. E aí, adianta? Eu sou pedagogo. Ok, então vamos discutir sobre as teorias da construção do conhecimento. Não sei. O que você sabe? Pintar o rosto de índio? Abraçar a árvore? Copiar texto na lousa? Você não precisa ter diploma para isso. No máximo, o teu diploma vai servir para você arranjar um emprego. Mas aí eu pergunto, que tipo de emprego? Então a gente precisa rever sim a nossa estrutura no ensino superior, a gente precisa rever sim os currículos das faculdades, a contratação desses professores, porque nós também estamos envolvidos nesse sistema, nós também estamos envolvidos nesse processo. Muitos de nós, a gente também está envolvido nessa formação de pastelaria de mão de obra barata e desqualificada. Então a gente precisa acordar, né, e ter uma clareza maior sobre como funciona esse mercado e qual é a função dos cursos de ensino superior. Então é inadmissível que eu me permita estudar em uma instituição de nota 1, de nota 2. Isso é prejudicial para mim.
Isso é prejudicial para a minha formação. Eu não estou nem falando do meu diploma. Eu estou falando exatamente da minha formação. Né? Você pega aqui entre os empresários... antes disso. Os empresários não querem canudo. Querem capacidade de dar respostas e de aprender coisas novas. E quando testam isso nos candidatos, rejeitam a maioria. Isso quem está falando é José Pastore, ele que é sociólogo e especialista em relações do trabalho da Faculdade de Economia e Administração da USP. Entre os empresários, já são lugar comum relatos de administradores recém-formados que não sabem escrever um relatório ou fazer um orçamento. Arquitetos que não conseguem resolver equações simples ou estagiários que ignoram as regras básicas da linguagem ou têm dificuldades de se adaptar às regras de ambientes corporativos. Isso é a reportagem da BBC Brasil, né, falando sobre essa questão da geração do diploma. Um outro exemplo de descompasso entre as necessidades do mercado e os predicados de quem consegue um diploma no Brasil é um estudo feito pelo Grupo de Recursos Humanos Manpower. De 38 países pesquisados, o Brasil é o segundo mercado em que as empresas têm mais dificuldades de encontrar talentos, atrás apenas do Japão. Até o Japão está com esse problema na formação de mão de obra. Por quê? Porque observa que a gente está falando de encontrar talentos. Tá? Talentos, pessoas que têm o time do trabalho, que conseguem articular diferentes ideias, você não precisa saber de tudo, mas você precisa saber articular. Você precisa ter a habilidade cognitiva de pegar uma informação nova e poder articular com as outras informações que você já possui. Uma pessoa versátil, uma pessoa comunicativa, uma pessoa que resolva problemas, uma pessoa que seja uma pessoa produtiva para o que se espera no século XXI. É diferente daquele mercado de trabalho que nós formávamos na década de 70, década de 60, que servia apenas para construir para o desenvolvimento urbano do Brasil, para apertar botão em metalúrgica. Então, é outra realidade, é outra condição. E não dá para a gente, nos cursos que nós oferecemos, continuar formando mão de obra para a década de 70, porque a gente está formando uma mão de obra condenada a estar desempregada. Os especialistas consultados pela BBC Brasil apontam 3 causas principais para essa decepção com o que eles chamam de geração do diploma. A principal delas está relacionada à qualidade de ensino e habilidades dos alunos que se formam em algumas faculdades e universidades do país. O professor Pastore ele diz o seguinte: ocorre que a explosão de escolas superiores não foi acompanhada pela melhoria da qualidade. A grande maioria das novas faculdades é ruim. O Tristan McCoyle, ele que é professor de Educação e Desenvolvimento da Universidade de Londres, vai no mesmo sentido. Há mais de uma década, o McCoyle estuda o sistema educacional brasileiro e, para ele, alguns desses cursos universitários talvez nem pudessem ser classificados como cursos universitários. Na opinião aqui do professor, ele diz o seguinte, abre aspas, são mais uma extensão do ensino fundamental, fecha aspas. E é sério, eu tenho que concordar. Você vai trabalhar com, por exemplo, no meu caso, eu trabalho num curso de formação de pedagogia. Como é que eu quero formar um pedagogo que não conheça, que não consiga ler? O problema não é não conhecer, o problema é não conseguir ler, não conseguir interpretar um texto, não conseguir interpretar, articular uma ideia, não conseguir estabelecer comparações entre ideias diferentes.
como é que você quer, num curso de pedagogia, você não trabalhar, por exemplo, com Foucault, com Piaget, com Gardner, com Paulo Freire, com Saviani, com Libânio, com Bourdieu, Durkheim, enfim, você conseguir diferenciar o que é uma pedagogia liberal, uma pedagogia progressista, você ter bagagem para poder avaliar e comparar as duas, você não conhecer os pressupostos teóricos metodológicos da disciplina que você vai estudar, você não conseguir identificar as diferentes ferramentas de ensino que você tem à disposição para potencializar o processo de ensino-aprendizagem, você não conseguir conduzir uma discussão em sala para que os seus alunos tenham a possibilidade de, a partir da dialética, por exemplo, fazer aquela relação de construção de conhecimento coletivo a partir do compartilhamento de ideias. Então, como é que eu quero formar? Aí o que eu formo? Eu formo um professor que passa texto na lousa. Eu formo um professor que dá palestra, que explica o ponto e acabou. Eu formo o professor que coloca o ponto na lousa, dá as questões para responder e aí apresenta uma prova para ver o que o aluno memorizou. Eu formo o professor que não consegue estabelecer para os seus alunos uma discussão sobre, por exemplo, a questão do Dia do Índio, não consegue problematizar e discutir esses assuntos, a situação histórica e a situação atual dos povos indígenas, mas aí eu pinto as minhas crianças todas de índiozinho. E aí eu não entendo por que um índio hoje usa um celular. É esse tipo de professor que eu vou formar? É esse tipo de professor que eu estou formando? Então isso é muito complexo, isso é muito complicado. E na minha opinião, voltando ao início da conversa sobre o CPC, na minha opinião, lembrando que essa é a minha opinião, ele é até suave demais. Então quem consegue ir mal no CPC, eu não vou falar no ENAD, tá? Porque o ENAD muitas vezes no ENAD tem a questão ideológica de vários alunos não querem fazer o ENAD, boicotarem o ENAD, enfim, existe essa discussão e não é exatamente sobre isso que eu quero falar, mas sobre a estrutura da faculdade, o acervo bibliográfico para os seus alunos, a utilização desse acervo bibliográfico, a qualidade dos planos de curso, a qualidade da fundamentação teórica e prática utilizada na formação desses profissionais, seja ele de que curso for. E o MEC, ele deve sim estar atento, por quê? Porque se ele está financiando com o dinheiro público esses cursos, e os cursos são ruins, ele tem que ser cancelado mesmo. Não tem que pagar FIES, não tem que dar ProUni para curso ruim, não. Ah, vai tirar o direito do pobre de aprender? Não, muito pelo contrário. Ele está zelando por uma qualidade um pouco melhor. Então, se a faculdade X não oferece esse curso, então procure a faculdade Y que oferece esse curso, que tenha o financiamento, mas procure o curso pela qualidade e não pela facilidade de se obter um diploma. Não transforme o seu diploma num pedaço de papel para ficar pendurado numa parede e você desempregado tendo que trabalhar em outras áreas. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Então, invista na tua área, invista na tua formação. E é isso. Agora são 14 horas e 14 minutos. O MEC não respondeu, né? Não houve a devolutiva do MEC ainda. Eu espero que essa discussão tenha trazido algumas reflexões, algumas críticas para vocês. E qualquer dúvida, crítica ou sugestão, escreva programeagorajosé@hotmail.com. Mais tarde, acompanhe Noites de Domingo, né, com o Felipe de Souza, e confira toda a programação da Cultura Online Brasil. É sempre um imenso prazer estar aqui com vocês. Semana que vem estamos de volta com mais discussões sobre educação no programa Agora José.
Forte abraço, até semana que vem. Fiquem com Deus e acompanhem a programação da Cultura Online Brasil. Se você não quer perder nenhuma notícia da educação, nenhum programa E Agora José, você se inscreve no nosso canal, clica na catraca, enviar para mim todas as notificações desse canal e dá o OK. Se você já foi inscrito, clica na catraca e apenas clique em enviar para mim todas as notificações desse canal e clique em salvar. Agora, se você quer constantemente ser atualizado com as principais notícias da educação, acesse facebook.com/prog.eagorajosé e visite a nossa página em que constantemente você será atualizado com as principais notícias da educação. Para isso, você curta a nossa página, clique aqui em curtir e no seu feed de notícias, clique aqui em ver primeiro. Pronto. Assim, as principais notícias da educação vão aparecer na sua linha do tempo e você vai ser sempre atualizado com os vídeos do programa E Agora José. Um forte abraço e vamos juntos discutir a educação.